Bom dia, turma! Um grande beijo, um grande abraço para todos, tá? Se cuidem, já isso tudo passa, tá legal? Bom, olha só, a nossa aula de hoje, tá? Será de língua portuguesa, tá legal? Sendo que não iremos utilizar o livro de língua portuguesa de vocês, e sim o caderno de verbos que vem dentro do livro de vocês. Lembram que lá no iniciozinho do ano vieram alguns livrinhos, né? Alguns estão aqui, né? Livrinhos de outros livros, né? Alguns estão na sala de aula, sendo que esse aqui do livro, o caderno de verbos, eu não retirei do livro de vocês de língua portuguesa. Eu pedi para que vocês deixassem esse livro, porque iríamos utilizar ele durante todo o ano de 2020. Tá? Porque verbos a gente vê constantemente. Então eu não recolhi nem esse livrinho. Eu permaneci com ele dentro do livro de vocês mesmo, tá? E aí a gente já até deu um iniciozinho no início do ano, falando, né, dos verbos, que eles expressam ação, fenômenos da natureza, estado. Esse assunto já foi introduzido. Nós já iniciamos esse assunto dos verbos, tá? O que a gente vai fazer hoje é dar continuação a isso. Tá? E aí assim, a tia Aline vai abrir aqui o livro de vocês e vai pegar algumas páginas eu vou ler e depois eu vou vir para o quadro, tá? Sendo que assim, a partir de hoje, tá? Iremos utilizar esse livro constantemente, tá bom? Bom, então aí vocês vão abrir primeiro, a tia Aline nem colocou página ali no quadro, por quê? Porque não precisa, tá? Vocês vão estar folheando e buscando algumas informações das quais vocês precisam, caso precisem, tá? Mas assim, de início, o que eu quero falar para vocês? Nós veremos hoje os verbos do modo indicativo. Por quê? Temos só o indicativo? Não. Temos o modo indicativo, temos o subjuntivo e temos o imperativo. Sendo que uma partezinha dos verbos do modo indicativo vocês já conhecem, que é o tempo que? Presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Esse você já conhece, que no caso é o futuro, né? Esses três verbinhos aqui, esses três tempos vocês já conjugam já. Hoje iremos conhecer os outros tempos do modo indicativo. Então, o modo indicativo indica o quê? Indica a pessoa que fala de modo definido em relação ao fato que enuncia, expressando uma certeza do fato, tá? É o que foi comprovado, é o que é certeiro mesmo, é o que tem certeza do que aconteceu, tá? E aí, aqui no livro de vocês, isso que eu acabei de ler, tá? Nós temos na página 6, tá? Saindo da página 6, vindo para a página 7, nós temos alguns tempos do qual você já conhece. O que o tempo indica? O tempo indica o momento em que a ação ou fato, né, expresso pelo verbo acontece. Aconteceu ou acontecerá. Ou seja, no caso aqui, são esses três tempos que vocês conhecem, né? O presente, que é o que acontece, o pretérito, que é o passado, que aconteceu, e o futuro, que é o que acontecerá. São aqueles três tempinhos que vocês já fazem o quê? A conjugação de boa, tá legal? Já na página 8, tá? Aí já vão aparecer os outros tempos do qual a gente vai conhecer hoje, tá? No caso, a tia Aline já colocou todos aqui, ó. O presente, que é o que vocês já conhecem, o pretérito perfeito também. O que é novidade hoje é o pretérito imperfeito, tá legal? Aqui já são verbinhos conjugados, tá? O pretérito mais que perfeito, que aqui também tem a conjugação dele, tá? Além do futuro do presente, que vocês também já conhecem, já conjugam, e o futuro do pretérito, tá? Então, assim, além daqueles três que vocês já conheciam, hoje vocês irão conjugar mais três verbos, tá legal? Porque no modo indicativo, nós temos três tempos de conjugação, seis tempos de conjugação. Nós temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ou seja, são três tempos aí do modo indicativo, tá legal? Bom, e aí na página 8, vem falando de 1 a 1, tá? No caso, o presente, né? O presente do modo indicativo não apresenta subdivisões, veja, ou seja, ele só tem um somente, ele só tem o presente, tá?
Já o pretérito, ele apresenta o quê? Ó, o pretérito do modo indicativo divide-se em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ó, 1, 2, 3. O pretérito, ele se divide em 3, ele tem 3 divisões. O pretérito perfeito indica um fato passado que foi concluído. Aí o livro dá um exemplo aí. Ele levantou e saiu, tá? Foi uma coisa que aconteceu lá atrás, no passado, e foi o quê? Concluída. Pretérito imperfeito indica um fato passado, mas que ainda não foi concluído. Ele está imperfeito, ele está inconcluído, né? E o pretérito mais que... aí ele dá o exemplo. Ele levantava cedo e saía. Agora, o pretérito mais que perfeito indica um fato acontecido anteriormente e outro fato já passado. Ele já levantara quando você saiu. Ou seja, então assim, são 3 pretéritos diferentes, tá bom? E o futuro? O futuro do modo indicativo divide-se em 2. O futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? O futuro do presente indica um fato que ainda não aconteceu no momento em que se fala. Aí o livro dá um exemplo. Eu levantarei cedo amanhã. Futuro do pretérito indica um acontecimento futuro, relacionando com o acontecimento passado. Aí o livro também dá outro exemplo aí. Eu levantaria cedo se alguém me chamasse. Tá? Então, assim, o presente, ele é único, né? Ele não tem subdivisões. O que tem subdivisões é o pretérito e o futuro, tá legal? Bom, e aí saindo da página 9, porque o restantezinho da página 9 aí já são outros tempos do qual nós não veremos agora, tá? Bom, indo para a página 11 do livro, tem uma coisa também bem interessante, que são conjugações do verbo. Bom, então aí ele dá falar, correr e partir. Bom, os verbos falar, correr e partir não estão indicados nem em número, nem em pessoa, nem em modo. Não estão. Eles terminam em ar, porque o falar termina em ar. Falar, ar. Correr termina em ir. Partir termina em ir. E estão no infinitivo, ou seja, não estão conjugados. Então, quando eu falo o modo infinitivo, é a forma do verbo. Por exemplo, se eu disser assim, estudarei. Bom, estudarei é um verbo, não é isso? Sendo que, qual seria o infinitivo do verbo estudarei? Estudarei vem de que verbo? Vem do verbo estudar. Então, estudar é o infinitivo, tá? Venderei. Venderei também é um verbo, né, que já está conjugado. O venderei aí, qual seria o infinitivo desse verbo venderei? O venderei é o quê? Vender, porque vem do verbo vender, tá legal? Bom, aí eu tenho aí conjugar um verbo e flexioná-lo, fazer variar em número, em pessoa e em tempo, em modo e em tempo. Aí tem assim, as conjugações são 3. A primeira conjugação, tem a segunda e tem a terceira. A primeira conjugação são quando os verbos são terminados em ar, não é? Não tem aqueles verbos que a gente precisa conjugar, que tem a terminação ar? Cantar, amar, né? Esses verbinhos que eu pronunciei agora, eles têm terminação o quê? Ar. Então, os verbos terminados em ar são da primeira conjugação, tá legal? Tenho também os da segunda conjugação, que são terminados em er, que são aqueles verbos correr, vender, né? Esses têm terminação o quê? Er, então são da segunda conjugação, tá? E tenho também os da terceira conjugação, que são terminados em ir, partir, assistir, né? Sentir, certo? Sentir não. Não, sentir sim, sentir também. Tia Aline agora deu uma confundida, tá? E servir, né? Então, assim, são verbos que estão na terceira conjugação. Por quê? Porque terminam em ir. Então, primeira conjugação, os verbos terminam em ar. Segunda conjugação, er. E terceira, ir. Tá legal? Bom, saindo da página 11, tá?
Aí vamos dar um pulo agora na página 12. O que a página 12 expõe aí pra gente? Radical e terminação de verbo. Então, radical é a parte invariável que forma o significado do verbo. Para identificá-lo, basta retirar o verbo no infinitivo com as terminações ar, er e ir. Já as terminações é a parte que informa o número, a pessoa, o modo e o tempo do verbo. Isto é a parte que sofre a modificação. Então, aqui no quadro, a tia Aline até expôs, ó, colocou para vocês, ó, radical, que isso aqui está no livro, tá? E terminação. Bom, então olha só. No caso aqui, eu coloquei o verbo estudar. O estudar tem terminação que? Ar, certo? Então, aqui você vai fazer o quê? A modificação dele, ó, o radical dele, ele vai até a letrinha D. Estude, né? Que fica. Esse aqui é o radicalzinho do verbo estudar. E a terminação aqui embaixo, ó, estudei, né? Porque ali em cima está até aqui, certo? Até o D. A terminação aqui desse verbinho, qual seria? O EI, tá? Então, esse aqui é o radical do verbo estudar, que vai até o Dzinho. E a terminação, ele colocou somente até, são só essas duas letrinhas aqui, o EI, no caso, desse modo aqui, desse verbo aqui, tá? E aí, embaixo vem assim, ó, conjugação dos verbos regulares e irregulares. No caso, nós agora só ficaremos com a parte dos verbos regulares, tá? Que é aquele que não apresenta mudança no radical quando conjugado. Ou seja, você vai conjugar o verbo, mas o radical dele ele não vai ser modificado, ele vai continuar igual, tá? Esse radical aqui, ele vai ser usado em todos os tempos, tá? Em todos os tempos para ser conjugado, tá legal? É o verbo que segue determinado, é o verbo que segue determinando o padrão e a conjugação dele. E aqui tem alguns exemplos dos verbos regulares. Amar, eu amo. Receber, eu recebo. Partir, eu parto. Porque abaixo já se fala dos verbos irregulares. Aí já é uma outra situação, tá? Hoje nós ficaremos somente com os verbos regulares, tá legal? Os irregulares a gente vai ver mais pro finalzinho do ano. E aí na página 13 nós temos modelos de conjugação verbal do modo indicativo na primeira conjugação, que é o que a gente vai ver agora, tá legal? E nas outras páginas também temos conjugações de verbos, tá? Com terminações, com verbos da segunda conjugação e da terceira também. Então, verbos da primeira conjugação terminados em ar, verbos da segunda conjugação terminados em er, verbos da terceira conjugação terminados em ir, tá legal? Bom, então vamos ver aqui no quadro esses exemplos, que é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção na questão da conjugação, tá? Porque é o que a gente vai utilizar bastante, de agora por diante. Vocês já vinham fazendo conjugações, sendo que somente de 3 tempos, presente, pretérito, que é o passado, e futuro do presente, que é o que vocês já faziam. A partir de agora, vocês farão outras conjugações, tá? Já utilizarão outros pretéritos e outros futuros, tá legal? Então, assim, no presente, tá? Aí eu tenho aqui, né, na minha forma da conjugação, eu tenho os pronomes, né? Esses aqui são os nossos, o quê? Pronomes do verbo, os nossos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Sendo que esses pronomes aqui, eles são divididos por pessoas, né? Porque eu tenho aqui a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Essas 3 pessoas aqui são as 3 primeiras pessoas do singular. Eu, tu, ele. E aqui abaixo eu tenho mais outras 3 pessoas do plural. Nós, vós, eles. Certo? Tá legal? Então, esses aqui são os nossos pronomes pessoais. E aí eu tenho as 3 primeiras pessoas do singular e as 3 primeiras pessoas do plural. Se eu pergunto assim, qual seria a segunda pessoa do singular do verbo? Seria quem? Tu. Segunda pessoa do singular. E quem seria a terceira pessoa do plural? Eles. Certo? Tá legal? E aí, eu começo o quê? A minha conjugação, que vocês já sabem conjugar, né? Eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos, vós plantais, eles plantam. Bom, vocês já sabem que isso aqui é o meu quê? O meu radical do verbo plantar. E aí eu já acostumava passar para vocês um outro tipo de verbo para vocês conjugarem e vocês do próprio verbo com a terminação ar,
vocês às vezes pegavam uma cola lá, né? Do verbo que tinha essa terminação e aí conjugavam outros verbos com a mesma terminação ar, certo? Sendo que vocês, no caso, iriam modificar aqui o radical e iriam aproveitar quem? A terminação do verbo. Porque se eu quisesse colocar aqui, no caso, o verbo amar, né? Eu iria mudar somente quem? O radical. Eu amo. E aí, iria aproveitar quem? O ozinho, que é a terminação. Vocês já faziam isso já, certo? No presente, no pretérito e no futuro. Sendo que um outro modo aqui agora seria o pretérito o quê? Imperfeito, tá? Que é eu plantava. O pretérito imperfeito, vocês vão utilizar muito o finalzinho ava, tá? Eu plantava, tu plantavas, ele plantava, nós plantávamos, vós plantáveis, eles plantavam. Então, do modo do pretérito imperfeito para a conjugação, vocês vão utilizar o quê? O ava no final. Aí a tia Aline colocou aqui um exemplo para a gente poder estar fazendo. Se eu quisesse conjugar o verbo no pretérito imperfeito, o amar também tem terminação ar, como quem? Como plantava. Então, eu vou, aqui é o que? É o radical. Então, esse finalzinho aqui, o ava, eu já sei que eu vou aproveitar para o meu verbo o quê? Amar. Então, vai ser eu que? Eu amava, certo? Porque é do verbo amar. Quem seria o tu aqui? Como é que seria o tu? Se aqui é plantavas, né? Então, eu vou aproveitar isso aqui, ó. Eu amava, tu amavas. Ó o vais aí, tá bom? Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, deixa a tia Aline abaixar um pouquinho. Amávamos. Vós amáveis, eles amavam. Então, reparem que eu aproveitei sempre esse finalzinho aqui, ó, sempre a terminação de quem? Do verbo com terminação ar, certo? Eu modifiquei somente quem? Eu modifiquei somente o meu radical, certo? Tá legal? Então, dessa forma que vocês farão as conjugações. E aí, o pretérito mais que perfeito. Eu plantara, tu plantaras, ele plantou... Opa, acho que aqui dá pra ver legal, né? Dessa forma, né? Ele plantara, nós plantáramos, vós plantares, eles plantaram. E aí eu coloquei... Reparem que já no pretérito mais perfeito é o urá que entra, ó. Eis irão. Entendeu? Então, como é que eu vou conjugar um outro verbo utilizando o de cima? Utilizando o plantar. Como o amar também tem terminação ar, eu posso muito bem também conjugá-lo também, me ajuda. Então, seria eu amara, tu amaras. Deixa eu te ali dar uma baixadinha aqui. Ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Tá? Então, olha só, percebam que as minhas terminações, ó, elas são iguais às de cima. A única coisa que vai modificar quem é? É o meu radical. Tá legal? Então, assim, a partir de hoje... Opa, aqui... tá certo. Amareis, tá certo. Então, assim, a partir de hoje, vocês irão fazer o quê? Vocês irão utilizar esses exemplos para poder estarem fazendo o quê? Conjugações dos verbos, ok? Tá legal? E aí, aqui o futuro do presente, que vocês já conhecem, que era somente o futuro, certo? E o futuro do pretérito, que é também uma novidade, certo? Eu plantaria, tu plantarias, ele plantaria, nós plantaríamos, vós plantarias, eles plantariam. Então, assim, observem que, tá? Vocês vão utilizar sempre as mesmas terminações, tá? Para a conjugação do verbo. A única coisa que vai ser modificada será o quê? O radical, de acordo com o verbo que você vai precisar conjugar, tá? Mas tem que prestar atenção na terminação. A terminação ar, se for se for ir, tá legal? Então, assim, a conjugação é a mesma coisa. É o mesmo passo a passo do presente, do pretérito
do futuro, tá? Sendo que tem que se prestar atenção nisso aí, tá legal? Então, assim, observem bem o livrinho das conjugações dos novos tempos verbais, do modo indicativo, tá? Porque, assim, a partir de agora, veremos sempre isso aí, tá legal? Bom, além desse livrinho aqui que vocês vão estar utilizando, a tia Aline também vai estar postando um exercício também, tá? Para vocês, bem importante, bem interessante, sobre o assunto de hoje tratado, da conjugação dos verbos, tá? Então, assim, façam com muita atenção, com muito capricho, tá? Dúvidas, tia Aline está no grupo, tá? Me solicitem lá, me chamem, pra gente poder estar tirando todas essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Então, ó, um beijo e fiquem com Deus.